sem desprimor para qualquer um dos presentes convidados, enunciarei alguns a que habitualmente referenciamos nestas circunstâncias e então passaria a referir aqui em particular os camaradas que representam quer o Sr. General, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, quer os representantes dos chefes do Estado-Maior. Eu refiro com esta particular atenção porque, como perceberão, evidentemente que a Associação de Oficiais das Forças Armadas, e atrevo-me a dizer e a falar em nome das associações, entendo que a nossa ação em nada prejudica, antes pelo contrário, pode e deve ser complemento das ações e das preocupações que depois, no terreno e com a ação, os chefes de Estado-Maior produzem, evidentemente, na perspectiva da garantia e defesa dos direitos e das expectativas daqueles que são seus subordinados. Sr. representante do Partido Social Democrata, um dos atores que exerce o poder hoje em dia, eu peço desculpa fazê-lo nestas circunstâncias, mas tenho que dizer que não tem sido, infelizmente, da parte de quem nos governa, e concretamente e nomeadamente por parte do Partido Social Democrata e também do CDS-PP, a atenção não tem sido aquela que nós esperaríamos e julgaríamos que, pegando nas palavras, agarrando nas palavras do Sr. Almirante e do Sr. General Flamengo Monteiro, os militares mereceriam uma atenção na perspectiva de que têm uma condição que exigiria uma abordagem diferente daquela que tem vindo a acontecer até aos dias de hoje. Eu permitir-me também, até porque se trata de um amigo sempre da Associação de Oficiais das Forças Armadas, referir uma pessoa que até nem está presente, o Sr. Juiz Conselheiro Jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, que fez o favor de nos enviar uma mensagem referindo que a razão da sua ausência. Com vossa licença, então, eu passaria a ler. Diz assim: só um imprevisto familiar de última hora inviabiliza a minha presença no significativo e solene acontecimento de 17 de fevereiro. As minhas relações com a OFA são bem conhecidas e serão inultrapassáveis enquanto este insigne Associação Profissional representativa dos oficiais das Forças Armadas e eu continuarmos do mesmo lado da barricada na defesa da dignificação dos seus elementos e na salvaguarda do prestígio da instituição militar no difícil contexto sociopolítico que Portugal vive. A OFA poderá sempre contar comigo. Cordiais saudações democráticas, António Bernardo Colasso, Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, jubilado. Então, caros convidados, caros camaradas, meus senhores, antes de mais quero deixar aqui uma palavra de solidariedade e conforto aos dirigentes que hoje iniciam o seu mandato e que, por motivo de saúde, não podem estar presentes. Ditaram as circunstâncias que, por opções dos atuais governantes, a posse dos órgãos sociais eleitos no passado dia 1 de fevereiro venha a ter lugar num quadro bem mais cinzento que aquele que se verificava em 2011, data a partir da qual o assédio austeritário, que desde 2005 se havia instalado, acabaria agravado com a implementação de medidas a pretexto da aplicação do Programa de Assistência Económica e Financeira celebrado com a designada Troika. Há, pois, muito a fazer. Num quadro em que, além das medidas que atingem também os nossos concidadãos, e às quais, evidentemente, não nos pretendemos eximir, se verifica uma injusta repartição dos sacrifícios, a par de uma exponencial degradação dos direitos legalmente consagrados, associados ao Estatuto da Condição Militar. Direitos que, desde há muito, têm vindo a ser postergados, seja em tempo de vacas gordas, seja no de vacas magras.
consubstanciando uma postura que vem sendo ancorada no errado sentido atribuído à condição militar, de acordo com o qual esta se esgota nos deveres, sem que seja conferido o justo e necessário valor às contrapartidas que a mesma condição justifica e, justamente, são impostas por via de lei. Os militares integram a administração pública. Não são, porém, funcionários públicos. Têm estatuto próprio, têm uma lei que estatui os pressupostos em que assenta a condição militar, mas consagrando direitos também, em função de todo um conjunto de deveres e restrições a que constitucionalmente estão sujeitos em razão da sua especificidade de condição. Pois, em nome de uma suposta equidade, tem vindo a ser praticada uma política de cega convergência com a administração pública, sempre no sentido de forte regressão de direitos, em aberta contradição com a discriminação positiva a que a lei obriga e em oposição ao que a especificidade da realidade militar sensatamente aconselharia. Consideramos, pois, que não pode ser dado igual tratamento ao que, sendo diferente, impõe diferentes soluções. A não ser que estejamos confrontados com uma estratégia que, no âmbito do desmantelamento do Estado, vise o propósito não declarado de fragilizar as Forças Armadas, um dos fundamentais instrumentos de afirmação de soberania desta nação, que queremos ver livre e independente. A iníqua, cega e injusta aplicação de medidas a esmo, sem olhar às consequências, são as causas de uma permanente instabilidade, de uma perigosa e crescente desmotivação, geradoras também de situações em que o inestimável valor da coesão é frequentemente colocado em causa. Quem assim procede e, conhecendo os efeitos da sua prática, só pode fazê-lo com objetivos que vão muito para além da ignorância e incompetência. É cada vez mais claro que interessa minimizar e enfraquecer o papel que cabe à instituição que serviu. Por isso, não surpreenderá ninguém que, na continuidade da sua ação, a Associação de Oficiais das Forças Armadas tenha como primeira prioridade encontrar caminhos que restituam aos oficiais e a todos os militares a dignidade que lhes vem sendo usurpada, malgrado o papel sem paralelo que desempenham na sociedade, cujos interesses supremos juraram defender, ainda que com o sacrifício da própria vida. Em paralelo, lá está, com a defesa da instituição secular que servimos, ela própria, confundindo-se com o surgimento da nossa nacionalidade. Para tanto, com uma equipa renovada e em que a percentagem dos que se encontram no ativo ombreia com a equivalente ao somatório dos que estão na reserva e na forma, estamos munidos de vontade e empenho necessários para, da melhor forma que soubermos e pudermos, alcançar os objetivos que nos propusemos alcançar, os quais nortearão sempre, pela defesa dos direitos e dignidade que é devida a todos os militares e aos oficiais em particular. Na medida das nossas capacidades e possibilidades, levaremos por diante o cumprimento do programa eleitoral apresentado. Destacarei aqui alguns aspectos. Cumprimento do Estatuto da Condição Militar. Relação com as instituições e, particularmente, como calcularão, com os ramos das Forças Armadas, com as cias militares, obviamente numa perspectiva em que um pressuposto tem que ser cumprido, que é uma relação bionívoca, em que as partes, em que a vontade tem que existir de ambas as partes. Relação com as associações profissionais de militares, porque entendemos, evidentemente, que é da união que nasce a força, mas é importante também referir aqui que, sendo autónomas e representando diversidades de interesses, no conjunto dos interesses que, particularmente numa altura destas, nos unem a todos, evidentemente que esta comunhão e esta união de esforços, sendo importante, não quer dizer que cada uma das associações, nomeadamente a Associação de Oficiais das Forças Armadas, no caminho que vá trilhando, entenda, como tem feito até hoje, que, em dadas situações, deva fazer aquilo que entenda
de forma autónoma. Outras alturas, e agora estamos numa dessas alturas, entendendo que a união faz a força e, por conseguinte, temos que unir esforços e todos juntos procurar influenciar quem lida com os mecanismos, os instrumentos que têm resultado tão mal para a nossa condição militar. Em relação com a alteração do estatuto dos dirigentes das associações profissionais militares, aqui particularmente no que se refere aos SIAI, porque, como sabem, numa lógica que ainda vem do antigamente, subsistem condicionalismos que fazem com que muitos oficiais, porque ocupam determinados cargos, não possam apresentar-se nos corpos sociais da Associação de Oficiais das Forças Armadas. Isto não faz, quanto a nós, não faz qualquer sentido, configurando até uma desonra para os valores que são os nossos militares, e a ética que faz parte da nossa vivência. Uma coisa é fazer parte dos corpos sociais da OFA e agir no seio da associação, e outra coisa é o cargo que se desempenha no âmbito da instituição, que são as Forças Armadas. Capacidade de representação da OFA. A razão de ser primeiro da OFA é a promoção da defesa dos direitos dos seus associados. Ora, pasme-se sem incongruência. Não lhe é conferida a possibilidade de acionar judicialmente a sua representação coletiva. Pugnaremos, portanto, para que seja institucionalizada a capacidade de representação no fórum judicial da defesa dos interesses e direitos coletivos dos seus associados por parte das associações profissionais militares. Evidentemente que havemos de prosseguir na angariação e envolvimento de novos sócios, havendo aqui um papel importante a levar a cabo para que os oficiais, e particularmente os mais jovens, se sintam menos receosos, porque infundadamente a realidade é isso que nos mostra. De facto, há ainda muito receio, alguns acanhamentos, não porque entendam que a OFA não seja um instrumento importante para a defesa dos interesses dos militares e da própria instituição, mas porque receiam algo que às vezes dificilmente é perceptível por quem está do lado de cá, porque efetivamente não é assim subsistido, embora alguns conceitos atávios que, em particular, os militares, são conhecidos. E no âmbito da política de comunicação e imagem, em função das disponibilidades financeiras e recursos humanos disponíveis para o efeito, reiniciar a publicação periódica de uma revista ou uma newsletter. Da ponderação do equilíbrio de poder que é feita a democracia entre o poder político, as chefias militares e os militares, seus subordinados, é fundamental a afirmação das associações profissionais de militares. E a estas cabe, neste contexto, um essencial papel que alguns teimosos e preconceituosamente tardam a reconhecer na plenitude do que a própria lei impõe. Porque, para além de tudo mais, é o direito e o correspondente dever de cidadania que me exigem, tudo faremos para que os poderes instituídos cuidem de olhar para os militares, não apenas pelo lado dos deveres, mas acautelando igualmente os seus direitos e a sua dignidade, que lhes têm vindo a ser sucessivamente usurpados. O passado longínquo ou recente vem comprovando a vantagem de os oficiais terem uma voz respeitável e respeitada, que defenda direitos legítimos e faça ouvir os seus equilibrados anseios e expectativas. É neste contexto que a OFA procura e pretende posicionar-se. Senhores convidados, camaradas, não temos, nem teríamos que ter, nenhuma forma instituída de juramento, mas por iniciativa própria, falo-ei de novo, hoje e aqui. Juro solenemente que, no respeito do Código de Honra e dos princípios éticos que norteiam a nossa profissão, tudo farei para que a OFA dedique as suas capacidades à exclusiva defesa dos interesses dos oficiais, tendo sempre presente, igualmente,
o prestígio e a perenidade das Forças Armadas. Viva as Forças Armadas portuguesas! Viva Portugal! Viva!